Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza da matéria. Vamos pegar como exemplo uma água fervendo. A água fervendo é a água que atingiu o seu ponto de ebulição, que é quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso. O fato de mudar de estado físico não altera a composição química da água, continua sendo a mesma substância. O papel amassado, ele também não perde a sua constituição química, né? A natureza da matéria, que no caso aí é a celulose, ela não sofre nenhuma alteração, o papel só mudou de forma. O mesmo acontece com o objeto de vidro que foi quebrado. Mantém a natureza da matéria, não altera sua composição química. Um cubo de gelo derretendo é também um exemplo, como o caso da água fervendo, de mudança de estado físico. Só que agora está passando do estado sólido para o estado líquido, mas sem alterar a natureza da matéria, que no caso aqui é a água. Os fenômenos químicos são aqueles que ocorrem quando se formam novas substâncias. Então, a matéria ela sofre uma transformação e vão surgir novas substâncias. Aí nós podemos falar em fenômenos químicos. Os fogos de artifício, por exemplo, né? É uma reação de combustão. Você aproxima a chama, né, do pavio e aí ocorre a queima com a liberação de fumaça, de luz. Então, é um fenômeno químico, porque a substância anterior ela vai ser transformada. Uma fruta apodrecida, ela tem a sua natureza química modificada, formam-se novas substâncias no processo de apodrecimento. Madeira queimando é um exemplo de combustão, né? Você tem a lenha, você tem a madeira, e aí depois que queima, né, que sofre o processo de combustão, novas substâncias são formadas. O prego enferrujado também, né? A ferrugem é uma substância que aparece no ferro quando ele sofre um processo que é chamado de oxidação. Então, o ferro ele se transforma em ferrugem, né? Aí ele vai ter uma nova constituição química. Por isso que nós falamos, nesse caso, em fenômeno químico. Bom, agora nós vamos fazer a correção da semana 5. Na primeira questão, foi pedido para classificar as transformações como sendo fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Bom, dissolução do açúcar na água é um fenômeno físico, porque a dissolução do açúcar não faz com que ele se transforme em uma outra substância. Então, fenômeno físico. Queima de fogos de artifício é o exemplo anterior que a gente viu. É uma combustão com formação de novas substâncias. Então, fenômeno químico. O derretimento da água, mudança de estado físico, né? Passou do estado sólido para o estado líquido. Então, fenômeno físico. Uma fruta apodrecida, fenômeno químico, novas substâncias foram formadas a partir do apodrecimento da fruta. Bom, na questão número 2, nós vamos vamos diferenciar os fenômenos físicos dos químicos. Os fenômenos químicos são caracterizados pela formação de uma nova substância, né? A natureza da matéria, ela é modificada. A substância inicial, ela se transforma, né? Então, a gente vai ter como produto uma outra substância. Nos fenômenos físicos, a substância mantém a sua identidade, mantém a sua composição química, ela pode mudar apenas o seu formato. Na questão número 3, nós vamos falar de um bolo, né? Ao preparar um bolo, primeiro se separa os ingredientes, né? A farinha, os ovos, o fermento, o açúcar, a manteiga, chocolate, leite, só coisa gostosa, né? Após que já estão aí com água na boca, com vontade de comer um bolo. Depois de misturar todos os ingredientes, a mistura é colocada em forma untada e levada ao forno.
Após alguns minutos, a família terá um delicioso bolo de chocolate para acompanhar o cafezinho da tarde. Olha só que coisa boa! Fazer um bolo é um fenômeno químico ou físico? O que vocês acham? É um fenômeno químico, já que misturamos vários ingredientes para produzir um novo componente, que é o bolo. Certo? Bom, na quarta questão, considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem apenas transformações químicas. Então, vamos lá. Aquecer uma panela de alumínio. Ocorre mudança na constituição química do alumínio? Não, simplesmente aqueceu. Então, não é uma transformação química. Acender um fósforo é provocar uma combustão, fazer uma queima. Então, é uma transformação química. Ferver a água. Já falamos nesse exemplo, né? A água vai mudar de estado físico. Então, é um fenômeno físico. Queimar o açúcar para fazer caramelo. Transformação química, né? O açúcar é transformado no caramelo. Fazer gelo. Mudança de estado físico. Então, é fenômeno físico. A resposta correta seria a letra C, né? Acender um fósforo e queimar açúcar para fazer caramelo. São apenas esses dois itens que são exemplos de transformação química. Na quinta questão, foi pedido para marcar um X nos fenômenos que envolvem transformações químicas. Digestão dos alimentos é uma transformação química, pessoal? Com certeza, os alimentos são transformados em outras substâncias que serão absorvidas pelo organismo. Enferrujamento de uma calha de metal, formou ferrugem, reação de oxidação. Então, é também uma transformação química. Explosão de dinamite, é também uma combustão, queima. Então, é também uma transformação química. Derretimento do gelo, mudança de estado físico. Não houve nenhuma mudança na natureza da matéria. Então, não pode ser considerado como sendo uma transformação química. Chegamos ao final da nossa correção, do nosso estudo sobre os fenômenos físicos e químicos. Eu espero que vocês tenham entendido tudo muito direitinho. Um abraço, fiquem com Deus.